Aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus os abençoe, um forte abraço, que vocês estejam aí também no mesmo espírito que nós aqui, o espírito do Senhor possa contagiar vocês e a nós aqui para abrirmos a palavra de Deus e meditarmos nela. Semana da família, uma família com propósitos, e eu gostei do desafio aí, das frases, e cada um vai ali escolher um tema principal e participar desse movimento aí para ganhar os seus brindes ali. Eu quero começar dando um daqui a pouco e dizer para você que uma família com propósitos é uma família que vive por princípios. Nós somos cristãos, nós cremos na palavra de Deus e os princípios que devem nortear a nossa vida estão na palavra de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, queridos, eu estou falando nesta manhã para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, crendo que você é um cristão, uma cristã que crê na palavra de Deus. Em primeiro lugar, no início dessa semana, família com propósitos, é estabelecer um princípio, que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus. Se você não acreditar que a Bíblia é o princípio divino para a sua vida, ela é a revelação do Senhor para a sua vida, ou a revelação do Senhor para a sua vida, pouco proveito terá essa semana, ou outras semanas, ou outros estudos que você fizer relacionado à família, salvação e tudo mais. Porque a Bíblia, ela nos revela que Deus é o nosso Criador. A Bíblia revela que Deus criou o ser humano e criou a instituição chamada família. E logo depois Deus criou também outra instituição chamada sábado, porque nós precisamos desse período, principalmente para a vida, para a adoração, para dependermos de Deus e para podermos também descansar em família. Por isso, em primeiro lugar nessa semana, eu digo, nós vamos usar bastante a Bíblia durante essa semana, e se você... talvez você pense, mas pastor, mas eu creio na Bíblia. Mas o que é crer na Bíblia? É acreditar? Acreditar, os demônios acreditam. Crer na Bíblia é quando você põe os princípios bíblicos como alicerces para que você possa construir em cima. Você pode construir a sua família sobre os alicerces dos princípios bíblicos, ou você pode constituir a sua família sobre outros alicerces. E existem muitas constituições de famílias por aí. Essas constituições não estão previstas na Bíblia. O que é uma família segundo a Bíblia? Um homem, a mulher e seus filhos, que vivem em santidade no seu lar, onde Deus habita e os anjos têm o prazer de habitar ali. É uma família que vive por princípios. Por isso, antes de abrir a Bíblia e partirmos para a mensagem nesta manhã, eu trouxe esse pequeno livreto, Como Conviver com os Outros. Esse livreto ele tem me ajudado bastante ao longo dos anos. Ele é baseado no livro Ciência do Bom Viver, mas são pérolas aqui. Só que eu quero deixar com alguém nesta manhã, e durante a semana talvez eu traga outros. Mas eu vou deixar para uma pessoa que hoje, nesse momento, ele possa dizer no seu coração que vai ler, estudar esses princípios aqui, não para falar para o outro, mas para ser transformado a si mesmo ou a si mesma. Quem é essa pessoa que deseja isso? Você já levantou, pode pegar. Eu peço ajuda aqui, acho que tem um laço isolando ali. Como conviver com os outros. A lição da escola sabatina, que foi tão bem explanada aqui à frente hoje, boa parte está aí, irmã. São princípios, e um dos subtítulos aí é o que faria Jesus. Gosto muito e tem ajudado muitas famílias o estudo e a aplicação dos princípios desse livro na vida das pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3.
Você que está em casa, por favor, também abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Faça desse momento agora um momento santo, um tempo santo, separado para adoração, para a explanação da palavra. Deus tem algo importante para falar a cada um de nós. Provérbios capítulo 3, todos encontraram? Mais uma vez vamos orar. Pai querido, eterno Deus, abrimos a Tua palavra e suplicamos agora, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Use, ó Pai, todos esses textos bíblicos. Use, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, esses princípios para que transformem a nossa vida nesta manhã. Venha, ó Pai, abençoar as famílias aqui representadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Queridos, o plano do Senhor para mim e para você, o plano do Senhor para a sua família é que você seja livre. Quando falamos assim, ser livres, e falamos aqui sobre o cristão tem que ser luz, talvez alguém imagine assim, ser luz é você brilhar por aí, igual uma árvore de Natal, enfim, não, ser luz é quando o conhecimento que transformou a sua vida começa a iluminar a vida dos outros que andam em trevas. A luz, ela tem a ver com o conhecimento. Por isso que Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento, eles andam em trevas. E você tem a luz da vida, que é a palavra de Deus, que te liberta para você viver no claro, não com medo. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. E viver no escuro intelectual, viver no escuro espiritual, escuro da falta do conhecimento gera medo. E quando a pessoa tem medo, ele não age, ele reage. Ele começa a reagir às circunstâncias. Tudo é motivo para uma reação. E quando abrimos a palavra de Deus, a luz ilumina o nosso entendimento, espanca, expulsa o medo, as trevas, e gera confiança e liberdade em seu ser. Somente é livre aquele que pode escolher. E o primeiro ponto que a Bíblia faz para mim e para você é te libertar, para que você possa escolher a quem você vai servir. E hoje eu creio que todos nós que estamos aqui, que assistem pela internet, escolhemos e decidimos a coisa mais importante na vida do ser humano, que é escolher servir ao Senhor. E essa escolha, queridos, de servir ao Senhor, além de ser a mais importante para nós, também se torna importante porque outras pessoas e outras famílias são impactadas pelas escolhas que fazemos. Algumas escolhas são simples e se tornam até rotineiras, enquanto outras transformam a vida e têm consequências eternas, não para nós, mas também para toda a nossa família. Aquelas escolhas, aquelas decisões, mesmo sendo pequenas, elas podem ter consequências para a eternidade. Até mesmo uma palavra dita ou uma palavra não dita. Porque muitos pensam que pecado é só aquilo que você faz de errado. Mas aquilo que é certo, que você deixou de fazer, é pecado também. Você crê nisso? Deixar de fazer o bem? Se você observar, quando Jesus fala ali em Mateus 24 e 25, ele mencionando ali sobre as pessoas que são bem-vindas ao reino, ele diz claramente ali aquilo que fizeram e deixaram de fazer. Eu estive com sede e não me deste de beber. E para o outro grupo, eu estive com sede e me deste de beber. E assim por diante. A pessoa que não deu a água ou não deu o alimento, ele não fez um mal, mas deixou de fazer um bem. E essas coisas têm consequências eternas. Agora, imagine isso dentro do lar. Sabe, queridos, eu tenho convivido com muitas e muitas situações envolvendo famílias. E sabe que em alguns casos eu tenho aconselhado alguns cônjuges
a tratar o outro cônjuge como se fosse um inimigo? Eu falei assim: vai para casa e trata sua mulher como se fosse sua inimiga, ou trata seu marido como se fosse o seu inimigo, porque você é cristão, não é? Sou, então trate como inimigo, porque Jesus disse: se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de, se tiver fome, e se tiver sem roupas. E tem muitos maridos aí, muitas esposas, que às vezes tratam o cônjuge pior do que o inimigo, né? Se tiver lá deitado, pedir uma água, pronto, a casa já cai, porque não vou. Por isso, queridos, quanta sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. E por falar nisso, a instituição família foi criada por Deus antes do pecado. O sábado também. E você já observou que tanto o sábado quanto a família, ela tem pelo menos uma função que são similares? Por exemplo, quando você vai na palavra de Jesus, ele dizendo sobre o sábado, o que é certo fazer no sábado, ele diz assim: é lícito fazer o quê? Para quem? Para o próximo, para aquele que necessita. Mas é lícito fazer o bem para mim mesmo, no sentido de eu ir para a minha empresa, para o meu trabalho, fazer as minhas coisas? Não, mas é lícito fazer o bem para o próximo. Então o sábado, entre outras funções, ele nos ajuda a depender de Deus e enxergar o nosso próximo. Você concorda com isso? Entre as funções do sábado, ele nos ajuda a enxergar o nosso próximo, que é a outra parte da lei, amar a Deus e amar ao próximo. E no casamento, na família, o mesmo princípio está ali, porque uma família que vive por princípios bíblicos, cada componente da família promove o bem para o outro. E nós vamos ver alguns textos aqui, em que Jesus chega a dizer que o marido que ama a esposa, ama como Jesus amou a igreja e dá a vida por ela. Entende que nós temos então esse princípio tanto na instituição família, como na instituição sábado, que é buscar o interesse, promover a felicidade do outro, e nesta felicidade do outro você encontra a sua? Muitas pessoas estão buscando a felicidade, buscando ser felizes, trazendo benefício para si mesmo. Pode dar certo em algum momento, em alguma circunstância, mas Jesus já nos alertou por princípio, por preceito e por exemplo, que a nossa felicidade você encontra ao fazer o outro feliz, ao promover a felicidade do outro. Portanto, é muito importante avaliar bem as nossas decisões, as nossas escolhas, que podem afetar para sempre a vida de nossos familiares. Quantos de nós hoje, talvez lamentamos escolhas que fizemos no passado? Quantos vivem uma vida comprometida por causa de erros cometidos há muito tempo? Felizmente há perdão, redenção e cura, mesmo para as piores decisões. Porém, se observarmos fielmente os conselhos da palavra de Deus, podemos evitar muitos outros transtornos. E a mensagem desta manhã, ela tem o título Conselhos para as Famílias. Esta é a primeira mensagem dessa série. E o primeiro conselho para as famílias eu quero falar nesta manhã, pela palavra de Deus, aqueles que são solteiros. Quantos aqui são solteiros? Solteiros, não estão casados ainda. Deixa eu abaixar a minha mão. Ok, nós temos um grupo. Vocês também são, eu quase certeza, os dois ali. Aqui também tem solteiros ou casados? Solteiros? Ótimo. Pela internet, aqueles que nos acompanham também. Queridos, a vida de todos nós, sem exceção, começa na dependência absoluta dos nossos pais. Todos nós começamos a nossa vida na dependência absoluta de nossos pais. Precisamos do pai e da mãe para sermos gerados, precisamos da mãe saudável para a gestação e ter a luz, precisamos da mãe, do pai, de outras pessoas, e principalmente da mãe, principalmente nos primeiros dias e meses de vida. Nós não sobrevivemos sem o cuidado da mãe, do pai. Nós precisamos de tudo nos primeiros anos de vida, todos nós. Os pais, por isso, os pais que temem ao Senhor,
devem levar também esses filhos a conhecer e temer ao Senhor, por preceito e por exemplo. Todos os pais, entendendo que a vida de todos nós começa em dependência absoluta, precisamos ensinar por preceito e exemplo o temor do Senhor. Na forma como você fala, na forma como você se comporta, na forma como você é íntegro, reto, em tudo, na fidelidade, em tudo. Na adolescência, algumas influências podem interferir e influenciar para o bem e para o mal. Por isso, o primeiro conselho para aqueles que estão solteiros, jovens, adolescentes: não despertar para o amor. Pastor, o que é isso? Lá em Cantares, capítulo 3, verso 5, nós encontramos, e esse foi também o livro que lemos no Revivados há poucos dias. Cantares, capítulo 3, verso 5, diz assim: Cantares 3, verso 5. Aqui fala para as filhas, mas é em termo geral, tá? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Capítulo 8, verso 4, traz o mesmo pensamento. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, não desperteis o amor, até que este o queira. O que esse texto quer dizer para nós? Bom, é comum, mas não é normal pela criação. É comum porque acontece por aí, mas não é normal pela criação e pelo preceito bíblico que jovens e adolescentes sejam despertos para o amor muito cedo. Porém, não amor é virtude, que busca o interesse, que promove o bem. Esse é o amor eros, que aí vem a palavra erótico. Muitos acham que o eros é pecado. Não, o eros nunca foi pecado, porque foi Deus quem criou o eros. Mas ele tem o momento certo. O erótico, que é a perversão do eros. O eros, ele forma amantes. Um casal, marido e mulher, eros, onde existe elogios, toques e tudo mais que nós sabemos. Mas preservado, reservado para um momento específico. Foi Deus quem criou. Porém, quando este amor eros é despertado fora do casamento, principalmente pela perversão dele do erótico, ele traz consequências que podem durar para a eternidade. Por isso o texto diz que não deve ser despertado. Esse período da vida deveria ser marcado pelo desejo de reservar para o casamento o despertar para a sexualidade. Note, biblicamente, tanto para mim quanto para você, para os meus filhos, para os seus filhos, para os filhos que aqui estão, para os jovens, o eros, o despertar para a sensualidade, ele deve ser primeiro reservado nesse período, para ser usufruído lá, dentro de um casamento. A intimidade sexual é exclusiva para o casamento. Mateus 19, 5, 1 Coríntios 7, 3. Por isso eu disse que se você não crer na Bíblia, não adianta ouvir esse sermão. Por isso eu disse, se você não crê que você é criado por Deus e tem princípios sólidos, não adianta continuar. Você pode desligar o computador, o celular, e alguns podem ir para casa. E queridos, eu afirmo para você, sem dúvida, isso aqui, a palavra de Deus, ela não mente e ela não falha. Eu posso enumerar casais que estavam para divorciar, que decidiram colocar a Bíblia como regra de fé dentro do seu lar, e hoje estão vivendo uma lua de mel, que dura anos, com felicidade. Tanto dentro da igreja, como pessoas que não são adventistas, que conheceram a palavra de Deus, e a palavra de Deus salvou para a vida eterna, e salvou o lar daquelas pessoas.
quando eles entenderam princípios, de alguns eu já mencionei aqui. Não existe liberdade, você não vai ser livre se estribando, apoiando nos seus próprios entendimentos, ou como o mundo entende o que é família por aí. E nós estamos rodeados de todo tipo de influência, mas você, querido irmão, querida irmã, você está nesse mundo não para ser influenciado pelo mundo, mas para você influenciar o mundo, porque você deve ser luz. Quando você tem esse conhecimento, você pode salvar outras pessoas que estão em trevas, estão morrendo, e vão tomar alguma decisão que vai ter consequência eterna. Por isso o inimigo tem trabalhado tanto nesta fase da adolescência e da juventude, porque muitos erros cometidos nesta fase duram o resto da vida. Você concorda com isso ou não? Eu tenho parentes, eu tenho amigos que erraram no exercício da sexualidade na sua juventude e sofrem até hoje. E as pessoas que conviveram naquele período também sofrem até hoje. Não souberam esperar. Acharam que o bonito é se libertar, mas a liberdade, segundo o mundo, é prisão. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Tem muitas pessoas por aí, mesmo que me ouve agora, que preferem ser guiado por um cego do que ser guiado pelo mestre criador. Não caia nesse equívoco. Creia na palavra de Deus, espere. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo 2:22. Foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Poderíamos citar vários outros, Salmo 19, Salmo 119. Como poderá manter puro o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra? Eu poderia citar Salmo 37, agrada-te do Senhor, goste do Senhor e da sua palavra, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que palavra maravilhosa. O segundo aspecto nesse sentido é ouvir os pais. A formação de uma família começa com duas pessoas escolhendo se comprometer uma com outra para a vida toda. Lá em casa já dura 27 anos, louvado seja Deus, mas nós já namoramos há 31 anos, porque durou 4 anos ali, e nesse período de 4 ainda teve 1 ano que ficamos terminados. Um dia eu conto essa história para vocês. Acho que eu tenho que só fazer Querido, se a minha esposa não fosse adventista, fiel, ela teria destruído a minha vida e a dela. Eu não sou adventista de berço. Eu era membro de uma igreja evangélica. Conhecia a Eliceia quando tínhamos 17 anos. Eu não conhecia essa palavra. E eu a instigava quase sempre em meu namoro para ela errar comigo. E um dia ela disse assim: se você continuar desse jeito, você pode ir embora, porque aqui não é assim. E eu vou, calma não. Avisei uma vez, não te aviso mais. Me respeite. Nunca mais eu tentei nada. Louvado seja Deus. Em outra circunstância, eu dizia para ela assim, usando a Bíblia: a mulher tem que ser submissa ao marido. Que texto maravilhoso. E você vai se casar comigo, e você vai ser submissa a mim. Por isso, carne de porco, você vai fazer para mim. Domingo, você e meus filhos vão comigo para a igreja. No sábado você pode ir para a sua igreja. Mulher submissa age assim. Eu dizia isso, irmãos, com toda a autoridade, nesse longo de menos de 1,80 m, e ela olhava para mim, e um dia, em muita oração, ela entregou a aliança, faltando 3 meses para nos casarmos, e disse praticamente essas palavras: entre Deus e você, eu fico com Deus, tome a aliança. Acabou. Ficamos 1 ano terminado. Naquele ano, eu achei que eu fosse morrer. Depois de 2 meses, insistindo, eu falei: eu vou para a sua igreja. Você pode vir, não para nós voltarmos, mas por convicção sua, porque para você eu não volto nunca mais.
Se um dia acontecer isso, eu mudo meu nome. Acabou, Vandésio. Ela pediu a Deus para esfriar o sentimento dela, porque nós nos amávamos. E Deus não só esfriou, mas congelou. E ela manteve 1 ano. Depois de 1 ano, Deus me quebrou totalmente. Eu fui parar em São Paulo, fui trabalhar lá. Lá eu conheci essa igreja, como eu não tinha conhecido antes. Lá eu aprendi a amar e ser amado. E lá eu tomei a decisão de ser um adventista do 7º dia. Logo depois dessa decisão, logicamente, eu quis falar para ela. E o resto, um dia eu conto para vocês. Deus a preservou durante esse 1 ano. Porque pretendente era assim, ó, uma mulher sábia, bonita, inteligente, fiel a Deus, vinha rapazes adventistas de 300 quilômetros de distância querendo namorar com ela. Mas Deus preservou ela para mim. Deus foi bom comigo. Mas foi a fidelidade dela. Por isso eu creio em Deus e confio na minha esposa. E mesmo que ela caísse, eu tenho que ter a serenidade de ir lá e ajudar a levantar, porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. Ela é digna de ser honrada. Eu aprendi isso lá nos meus 18, 19 anos de idade. Por isso eu não tenho medo de pregar isso. Ela foi a responsável para o nosso namoro e noivado ser puro. Porque se ela cedesse para mim, eu não sei se eu confiaria tanto nela como eu confio hoje. Mas eu digo, Deus pode restaurar, mas só que eu não teria esse peso a mais. Se eu não fosse fiel a ela ali, não sei se ela ia confiar tanto como confia em mim hoje. Por isso, jovem, como manter puro o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Não se estribe no seu conhecimento, não desperte para o amor, quando este ainda não está preparado para você. Existe um momento certo para o toque e para os prazeres. E esse momento certo, Deus criou no 6º dia da criação, quando Ele criou Adão e Eva e tornou eles uma só carne. E isso persiste até hoje e vai continuar enquanto estivermos neste mundo. Se você crê em Deus, em sua palavra, tome essa decisão em sua vida para reservar para o casamento. Ouvir os pais, quer os filhos gostem ou não. Os pais geralmente, nem sempre, mas geralmente estão em posição vantajosa para aconselhar sobre o que seria um bom ou não um bom cônjuge. As ações dos pais terão consequências diretas sobre o caráter dos filhos. Então é muito importante que a sua influência, pai e mãe, seja prudente e equilibrada. Provérbios capítulo 15, verso 1. Segundo conselho, para a disciplina dos filhos. Paulo em Efésios 6,4 diz, criai-os na disciplina e admoestação. E qual é o contexto dessa disciplina? Sabe, em algum momento por aí, a luz do mundo, que é trevas, tem dito que não é para disciplinar, não é para corrigir, tem que deixar solto. Hoje está mudando de novo. Você sabe que o diabo ele fica nos extremos? Ou prende tudo, bate, ou não faz nada. O diabo ele não sabe o que é equilíbrio, porque equilíbrio é do Espírito Santo. E a Bíblia sempre trabalhou no equilíbrio. Fala, admoeste, disciplina os seus filhos. E ele diz como. Não é como no seu entendimento, ou no entendimento de alguns, mas como a Bíblia diz assim, criai-os na disciplina e na admoestação. Provérbios estabelece a disciplina no contexto de esperança para o futuro, que está em Provérbios 19, 18, que diz assim, discipline o seu filho, pois nisto há esperança, não queira a morte dele. Um filho, uma filha que não é disciplinado, que não tem um referencial, ele caminha para a morte, porque ele não é livre. Ela não é livre. Um filho e uma filha, criado na admoestação, na disciplina, você pode soltá-lo pelo mundo que ele não vai se desviar, porque ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe os danos que podem ocorrer sobre uma decisão equivocada, fundamentada num prazer que pode ser intenso no momento, mas proporcionalmente destrutivo.
Os pais piedosos sabem que os filhos têm natureza pecaminosa. Somente um poder pode ajudá-los com isso, e esse poder é Cristo. E a missão dos pais cristãos e da disciplina é conduzir os filhos a Deus. O livro de Provérbios elogia os pais que são provedores confiáveis e gerenciam sabiamente os recursos da família. Porém, os pais devem estar atentos para dar prioridade à família e não ao trabalho. Os pais devem ser guiados pelos ensinos e pelo amor do Senhor, para que possam guiar os seus filhos com sabedoria. A coisa mais importante que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe de seus filhos. O mais importante que um homem de Deus, um pai, pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe desses filhos. Sua fidelidade e contínua afeição por ela, ou a falta dessas coisas, tem um forte efeito sobre o bem-estar dos filhos até a idade adulta. Um dia eu chamei meus filhos e disse para eles, entre outras coisas: filhos, não discuta com essa mulher, ela é minha mulher. Não grite com ela. Vocês já viram eu gritar com ela? Não, pai. Onde vocês aprenderam isso? Não grite com ela, porque ela é minha mulher. Ninguém grita com a minha mulher. E se você não entender isso e eu tiver que tomar uma decisão entre vocês dois e ela, quem você acha que eu vou escolher? Eles falaram: a mãe, pai. Então, não dê bobeira. Porque amanhã ou depois vocês crescem e vão embora, vão constituir a vida de vocês. E eu vou ficar com ela aqui. Nós vamos continuar a vida. Começamos nós dois, vamos terminar nós dois. E o que eu estou passando para vocês, por mais duro que seja, mas é a melhor coisa que eu posso dar. E os meus filhos nos respeitam e nos amam. Eu não tenho medo de corrigi-los. Isso foi num contexto que um dia eu cheguei em casa, minha filha estava apontando o dedo para minha mulher. 12 aninhos, linda. Sabe, aquela adolescente linda, discutindo com a minha mulher. Quando eu abri a porta, eu falei essas palavras com ela: mocinha, eu estou só te avisando hoje. Se ver de novo, eu não aviso. Eu vou agir. Ninguém grita com a minha mulher. Você já viu eu gritando com ela? Não, pai. Você já viu eu dizendo isso para ela? Não, pai. Já viu isso? Já viu isso? Não, pai. Onde você aprendeu isso? Não admito que fale assim com a minha mulher. Ninguém grita com a minha mulher. Entendeu? Entendi, pai. E agora? Perdão, mãe. Nunca mais gritou? Gente, nunca mais ela gritou com a minha esposa. Ela aprendeu. E ela me ama, minha filha me ama. Porque eu a repreendi severamente, para ela entender que no amor do seu pai, a sua mãe está a segurança dela. Ela entendeu. Conselhos para a escolha de um cônjuge. Depois da escolha de servir ao Senhor, para o cristão, escolher o cônjuge quase será a escolha mais importante que fazemos na vida. Podemos encontrar um cônjuge maravilhoso, que possua todas as qualidades e virtudes que desejamos, mas se nós não a tivermos, surgirão problemas. Você pode encontrar a pessoa certa, mas se você não for a pessoa certa, vai dar problema. Antes de procurar a pessoa certa, seja esta pessoa. Princípio bíblico, Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Eu quero encontrar a pessoa perfeita, mas eu não quero ser a pessoa perfeita? Isso não é bíblico, isso é egoísmo. E Deus nos chama para que nós sejamos esta pessoa, para que Ele nos guie também a esta pessoa, porque isso é agradável ao Senhor, porque uma família bem estruturada é luz para a igreja, também para a sociedade. E para o convívio desses cônjuges, Provérbios 3,5 orienta que devemos engolir o nosso orgulho e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Se quisermos sermos pais, mães e filhos amorosos, precisamos admitir que precisamos de ajuda externa, e essa ajuda vem do Senhor. E o livro de Provérbios é um tesouro de informações para o sucesso na vida familiar.
Se na vida de solteiro a ordem bíblica é reservar para o casamento, na vida do casal é preservar para a vida eterna. Reserva para aquele momento e depois preserva para a vida eterna. Por isso, não pode haver intrusos no relacionamento familiar. Não só intruso que refere-se a uma pessoa viva, mas intrusos que podem vir pelos olhos, aquilo que é visto, aquilo que é ouvido. Queridos, Deus nos criou de uma forma maravilhosa. A sua mente é algo mais fantástico que pode existir na natureza que Deus criou. Por isso, Deus ordena para que tudo que vem à nossa mente, tudo que seja puro, agradável, perfeito, de boa fama, para que ocupe o nosso pensamento, porque isso é matéria-prima para ações. Se você enche a sua mente daquilo que é puro, agradável, santo, bom, as ações vão refletir isso. Mas se você secretamente se contamina com uma coisa ou outra, existe algo em nossa mente que Deus criou assim, que você não consegue ficar com o pensamento muito tempo ali. Ele entra na mente, mas ele tem que sair em forma de atitude, em forma de ação, porque senão você não consegue, a mente explode. E para ela se preservar, ela lança em forma de ação. Por isso a boca fala o que o coração está cheio. Se eu tenho contato com pornografia, eu vou querer isso. Pode passar um mês, 2 meses, 1 ano, mas a mente não vai conseguir ficar inerte. Por quê? Porque ela já foi aguçada de todas as formas. E se não encontrar dentro do casamento ali, e geralmente essas coisas são ilícitas, a mente vai desejar o prazer e vai encontrar em algum lugar. Sempre o diabo tem alguém para te oferecer as suas iguarias. Agora, se você não despertar a sua mente, a tentação vai ser menor. Entende isso? Muitas pessoas falam, mas eu não consigo. Mas não deixa também de alimentar a mente com essas coisas. Por isso, queridos, Provérbios 12:4, a mulher exemplar é a coroa para o seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em nossos ossos. Provérbios 31, seu marido tem plena confiança nela, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Paulo continua dizendo, 1 Coríntios 7, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada um o seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, mas depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor. Maridos, ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Os maridos devem amar cada um a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por isso, eu poderia falar mais alguma coisa nesse sentido, mas o tempo não permite. Eu quero resumidamente dizer para vocês que estão casados, para ter um amor duradouro, que dure, porque o novo casamento, ele é restrito a pouquíssimas circunstâncias. Em matéria de casamento, Deus ele não facilita o repúdio nem o divórcio, ele dificulta o máximo, porque a intenção dele é que um homem e uma mulher que se uniu em uma só carne, viva para sempre, um promovendo a felicidade do outro, no lar onde Deus habita. Por isso um novo casamento no Novo Testamento é restrito a poucos. Por isso vale a pena investir em nosso relacionamento, para que o amor seja duradouro. Qual o primeiro amor que deve ser investido nesse caso? O amor eros.
Amor eros dá a ideia de romance. É ele que promove o romance dentro de um casamento. Ele precisa de ajuda. Ele não vive a vida toda sozinho, a vida inteira sozinho. Não consegue por si mesmo cumprir a promessa. Assim como na mocidade não se deve despertar para o amor, depois de 20, 25, 30 anos de casados, não se deve atender aos apelos do erótico para não prejudicar o objetivo de preservar o casamento. Existe aí a crise da meia-idade, é do mundo. O homem de Deus não tem essas coisas, a não ser que ele se alimente e beba da água que se é oferecida no mundo. Aí ele vai viver e sentir como o mundo sente. Mas o homem de Deus, ele sabe, eu estou com 49 anos, é muito diferente quando eu tinha 20 e poucos. Até 35, aqueles que têm 35 já começaram a perceber que alguma coisa mudou ou não mudou? E quando chega aos 40? Muda. E aos 49, como eu estou? Muda. Continuamos sendo homens e mulheres, com desejos e tudo mais, mas muda, é diferente. Não é como 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Aí alguns acham que isso é crise e buscam em outros lugares para apimentar, e aí que o diabo gosta. Queridos, o corpo, ele segue um fluxo e temos que respeitar isso. Se na adolescência não deve ser despertado, depois nessa idade ele também não deve ser despertado, não deve ser apimentado, buscado tantas coisas aí. Sabe por quê? Porque o eros, ele dura a vida toda. Eu conheço casais com 80 anos e tem um amor eros lá, um amor de sentimento, de, sabe, romance. Mas na idade deles, eles exercem na capacidade física deles. E é lindo ver isso. É porque depois de 20 e poucos anos de casado, existe um outro amor que deve assumir mais o controle. Esse amor é chamado estorge. Se ele não for cultivado durante o casamento, ele não vai persistir ali, que é o senso de pertencer. O estorge, ele que dá brilho a todas as outras conquistas, satisfaz a necessidade de pertencer, de fazer parte de um círculo íntimo em que as pessoas se interessam umas pelas outras e são leais entre si. Esse é o momento do estorge ser forte na vida de um casal. Com ele permanece a segurança no lar, onde as outras conquistas do casamento podem florescer. Outro tipo de amor, o filéu, ele quer bem, ele mostra afeição, mas ele exige resposta. É o amor amigo, deve continuar durante toda a vida. Porém, existe um amor que é indispensável. E esse amor, ele é o amor que trouxe Jesus à terra. É o amor ágape. Ele é o amor desprendido. Ele oferece e continua oferecendo, sem esperar retorno. Ele valoriza e espera. Possui o valor ainda mais especial para aqueles que estão tentando salvar o seu casamento e restaurar o amor que foi perdido. Qual amor? Os outros. O amor ágape é o amor que não acaba, porque ele é o amor de Deus, o amor incondicional. E existe um livro que eu gosto muito, O Amor que Não Se Apaga. Tem um capítulo que é título de um livro e diz como salvar o seu casamento sozinho ou sozinha. E é pelo amor ágape. E esse livro, ele está aí na minha pasta, mas o Dr. Ed Witt escreveu. Ele era um médico não cristão, estava à beira do divórcio, e ele encontrou a Bíblia e começou a estudar a Bíblia. E sendo um médico, conhecedor de línguas, ele foi no original hebraico, estudou Gênesis 1, 2 e 3, estudou tudo sobre família, casamento.
E na contracapa do livro, ele escreveu assim: depois que eu decidi amar a minha esposa como Deus ordenou que eu amasse, ela passou a corresponder a esse amor do jeito que Ele me prometeu. E o lar dele foi salvo. E ele palestrou durante muitos anos como terapeuta familiar, pregando a Bíblia e os princípios dessa palavra. Por isso que ele escreveu o livro Como Salvar Seu Casamento Sozinho, quando ele resolveu amar a esposa com amor ágape, porque as outras 4 formas não existiam mais em seu casamento. O amor ágape, ele é voluntário, é inteligente, é uma atitude mental baseada numa opinião voluntária da vontade. Por isso, queridos, servir ao Senhor deve ser a escolha mais importante para nós. Observar os conselhos do Senhor em cada fase da nossa vida proporciona permanente fidelidade ao propósito de Deus para a família e a felicidade para a mesma. Seguir as orientações para o exercício da sexualidade em todas as fases da vida não é apenas prudente, mas também traz recompensas abundantes. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que Deus te abençoe. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Criador. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. E louvamos porque o Espírito Santo está aqui conosco, com aqueles que estão acompanhando pela internet, para que a Tua palavra seja atualizada em nossa vida. Suplicamos, ó Pai, que perdoe os nossos pecados. Se em algum momento, ó Pai, a nossa luz deixou de brilhar, nos perdoe e firma em nós, ó Pai, os princípios da Tua palavra, em qualquer fase que estamos vivendo em nossa vida, para que o Senhor seja e continue sendo nosso Deus, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos para promover a felicidade, a paz para o nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos pais, os nossos familiares, para a família da fé e também para a sociedade. Se porventura, Pai, existe alguém aqui ou que nos acompanha na internet, está sofrendo nesse momento por alguma escolha, alguma decisão equivocada, eu te suplico, Pai, que perdoados sejam os pecados e que haja perdão e restauração para essa pessoa. Que nenhum de nós continuemos presos a nenhuma circunstância, mas que sejamos livres pela Tua palavra e livres para escolher Te servir e Te amar, em nome de Jesus. Amém.